Olá pessoal, graças a Paz, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de capacitação de professores, o curso básico para professores de departamento infantil. E esta aula vai ser uma aula de esclarecimento em relação à disciplina. Aula de disciplina, anotem aí em seu caderno. Disciplina. A disciplina e a falta da disciplina, ela é um desafio para o Ministério Infantil. Ela é um desafio porque o Ministério Infantil ela tem, né, os seus objetivos evangelísticos, né, mas também tem os seus objetivos de mudança de comportamento, né, em adequação de comportamento. O texto bíblico que eu quero trazer para vocês está em Provérbios 29, versículo 15 e 17, que diz o seguinte: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a mãe. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer para a sua alma. Esse texto de Provérbios diz que a importância, né, na disciplina. Que a disciplina, né, ela tem que estar sob os cuidados de um tutor. A disciplina não pode estar aos cuidados da criança. Que a criança entregue a sua própria disciplina, ela vem trazer vergonha. Né, vem trazer vergonha para a mãe e para todos aqueles que estão colaborando com o seu desenvolvimento. Então, a disciplina ela é muito importante e eficaz, ok? A palavra de Deus, em toda a sua extensão, vem trazendo o povo para a disciplina. Deus disciplinando o povo, Deus trazendo um nível de disciplina, né, para o nível de correção. E na sala de aula não é diferente, né? Há uma diferença de disciplina aplicada na sala de aula, uma disciplina aplicada no lar e uma disciplina aplicada, né, dentro da igreja. Porque são três ambientes, né, que precisa diferenciar aí a metodologia disciplinar. Né? A disciplina na sala de aula, ela está no comando dos professores. Ela está na gestão dos professores. Então, professor, você tem o direito de disciplinar, você tem o dever de disciplinar, mas a questão é como disciplinar, né? Primeiro, nós vamos trazer uma disciplina preventiva, ou seja, prevenir o mau comportamento na sala de aula. E o que pode trazer um mau comportamento na sala de aula? Primeiro, eu preciso analisar o aspecto físico. Se tem algum aspecto físico na sala de aula que pode gerar um mau comportamento, como objetos fora do lugar. Por exemplo, a criança chega na sala de aula e os brinquedos tudo espalhados. Né? Isso pode gerar um mau comportamento, que vai exigir disciplina. A criança está sendo ministrada e, de repente, o ventilador começa a fazer barulho. Isso pode tirar a atenção da criança, possibilitando, né, uma mudança de comportamento, exigindo ali sua disciplina. Uma sala desorganizada, com cadeiras fora do lugar, né, um ambiente muito quente, um ambiente muito frio, entendeu? Tudo isso pode gerar um mau comportamento na sala de aula. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso ter uma visão, né, para prevenir a necessidade de disciplinar. Então, eu preciso analisar os agentes operantes que podem gerar um mau comportamento da criança na sala de aula, que vai exigir de disciplina, ok? É muito importante se atentar a isso. Outra coisa também que atrapalha e gera mau comportamento da sala de aula é quando o ensino não é adequado para a idade dela. Por exemplo, tem crianças que você precisa abaixar o nível, né, de linguagem. Ou seja, eu preciso trazer uma linguagem mais simples para ela, para que ela possa entender. Porque se eu trouxer uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais formal, né, ela não vai conseguir entender.
Então, é uma linguagem inadequada para aquela idade. Então, eu como professor, eu preciso adequar a linguagem para aquela faixa etária. Número de crianças com faixa etária totalmente, né, fora de ordem. Pode gerar mau comportamento? Sim, porque se eu baixar muito, né, a qualidade da oratória, né, as crianças mais maduras vão achar chato e monótono. Se eu levantar muito aquelas crianças que estão em baixo nível, né, de compreensão, não vai conseguir entender, gerando assim um mau comportamento, né? Então, outra coisa também que pode atrapalhar é quando um professor não tem habilidade. Um professor despreparado na sala de aula, a criança percebe. A criança percebe quando o professor não está tendo, né, o professor está muito nervoso, o professor não estudou, o professor não tem domínio do seu conteúdo. Tudo isso é refletido na sala de aula como um mau comportamento. Por isso, professor, você precisa se capacitar. Você precisa se capacitar, você precisa, né, ter em mente que você é responsável por um conteúdo. E você precisa estudar seu conteúdo de forma prévia, preparar sua matéria de forma prévia, providenciar os recursos de forma prévia, para que você não venha pagar mico na sala de aula. Sim, pagar mico. E toda pagação de mico, a criança, né, vai reagir de forma, né, de forma atípica, né? De forma atípica. Então, né, a falta, né, de um conhecimento, né, do professor também pode gerar um mau comportamento na sala de aula. Outra coisa que pode gerar um mau comportamento na sala de aula são as influências do lar. Então, professor, a criança muitas vezes traz de casa comportamentos que elas querem permanecer com esse comportamento na sala de aula. Comportamento que é comum na casa dela. E ela quer fazer a mesma coisa na sala de aula. E nós não podemos permitir isso. Então, se você perceber comportamentos que nós chamamos de comportamento estendido do lar, nós precisamos castrar, ou seja, neutralizar ali, ok? Porque não é permitido na sala de aula um comportamento, né, que pertence ao lar, ok? Que pertence ao lar dela. Por exemplo, a criança é acostumada a todos os brinquedos sejam dela, porque ela está vivendo ali, né, a fase do egocentrismo. Na sala de aula não é assim. Na sala de aula o brinquedo é de todo mundo. Cada um brinca, né, um pouco com cada brinquedo, entendeu? Na casa dela, toda a atenção é voltada para ela. Na sala de aula, não. Na sala de aula, a professora é de todos os alunos, ok? Coisas desse tipo. Então, a influência do lar pode afetar no comportamento da criança, sim. Por exemplo, a criança vive em um ambiente muito hostil, abusador, um ambiente agressor, e na sala de aula ela pode refletir isso em seu comportamento. Ou ela vai se fechar demais, ok? Ou ela vai ser muito agitada, aquela criança problema na sala de aula. E se você, muitas vezes você vê aquela criança problema e pensa assim, ela é assim mesmo. Quando você vai ver, ela só é assim na sala de aula. Ela não é assim em casa, ela não é assim na casa da vovó, ela não é assim na igreja, ela só é assim na sala de aula. Então, o que ela está dizendo para você? Aqui eu estou seguro. Então, aqui eu posso, né, extravasar. Na verdade, essa criança ela está sinalizando alguma coisa. Então, é o momento de sentar com essa criança, conversar com essa criança, deixar essa criança bem à vontade ao seu lado, ok? Eu tive uma criança problema, ela trazia esse perfil. Ela era na casa dela, era uma criança anjinho, na igreja anjinho, mas na sala de aula, só Jesus. Então, eu lembro que eu estava dando uma aula e ele estava me incomodando na sala muito. Então eu falei, filho, deixa eu te dar aula, depois a gente conversa, depois a gente brinca, entendeu? Depois a gente brinca de super trunfo. Tem várias opções para que ele viesse, né, diminuir e se autorregular. E assim ele não fez. Interrompeu uma vez, interrompeu duas vezes. Na terceira vez eu coloquei ele na frente, né?
mudei o mapa o mapa da sala, coloquei ele na minha frente, entendeu? Depois, quando acabou a aula, né, todos, né, eu sempre peço para descer, eu não peço para descer todos de uma vez só, eu recebo de forma ordenada e eu libero a criança da sala de aula de forma ordenada, para que a criança entenda que tem regra na sala de aula, ok? Tem professores que é assim, abre a porta, entra todo mundo, né? Abre a porta, sai todo mundo. Não é assim. Ordem. A ordem que coloca na sala de aula é você, professor. Então, fui liberando as crianças, essa criança que foi problema, né, ficou ansioso, querendo, e falei, não, calma aí, vou liberar você. Fui liberando um a um, até que ficou só ele. Aí eu fui, arrumei minhas coisas, ele falou, tio, você me esqueceu. Eu falei, não te esqueci não, eu nunca vou esquecer de você. Calma aí, rapaz. Fui, juntei tudo que é meu. Tio, minha mãe vai embora sem mim. Eu falei, não, ela não vai embora sem você. Pode ficar quietinha aí. Né? E isso durou aí uns 5 minutos, 5 a 10 minutos. E ele já estava agoniado para descer. Até que eu puxei uma cadeira, fiquei em frente a ele, segurei na mãozinha dele. Falei, filho, o que está acontecendo com você? O tio Marcelo percebeu que você estava muito agitado hoje. E é um comportamento que eu não achei legal. Está acontecendo alguma coisa com você? Está acontecendo alguma coisa na sua casa? É alguma coisa que você quer falar e não tem um adulto para ouvir? Olha só, tio Marcelo é seu amigo. Eu amo você. Eu vou te dar um voto de confiança. No próximo domingo, você vai ser o meu ajudante. Estude lição. Você vai estar dando aula junto comigo aqui na frente, tá bom? Beleza? Ele regalou o olho porque ele achou que eu ia brigar com ele. Ele achou que eu ia falar, vou chamar sua mãe, e eu não quero você mais na minha sala. E ele achou que eu ia expulsá-lo da sala. E muito pelo contrário. Eu trouxe ele para perto. Entendeu? Eu trouxe ele para perto. No outro domingo, ele foi o primeiro a chegar. Muito agitado, muito animado, entendeu? Para dar aula. E daquele dia em diante, a vida desse menino mudou. Aí eu fui entender a realidade dele. A mãe estava separada recente, né, do marido, e ele era muito apegado ao pai, porque ele era mais novo, entendeu? E assim, ele perdeu a referência masculina em casa, então ele estava externando isso na sala de aula, e graças a Deus que eu pude perceber. Porque se fosse uma pessoa despreparada, taxava esse menino. Hoje esse menino é uma bênção, tanto na igreja como no trabalho. Hoje ele já é de maior, entendeu? É um menino responsável, é um menino, né, que tem as suas características, né, bem positivas, entendeu? Então é preciso esse olhar clínico das influências do lar, ok? Porque muitas vezes isso está sendo externado dentro da sala de aula e a gente não percebe, ok? Outro causador, né, outro agente, né, causador de mau comportamento na sala de aula é o estado emocional da criança. O estado emocional da criança pode, sim, ser um agente causador de problemas, aquilo que eu falei. É o exemplo que eu dei do rapazinho, entendeu? Né? Problemas espirituais, sim, problemas espirituais. Crianças com legalidades espirituais podem trazer sérios problemas de comportamento na sala de aula. Pastor, e quando é algo espiritual, o que eu faço? Quando eu percebo que é algo espiritual, né? Eu recomendo você fazer algo antes, não durante. Algo antes. Não que durante não seja necessário. Mas se você fizer algo preventivo, durante sua aula, não vai ser preciso. Né? Então, primeira coisa, peça a sua liderança para orar essas crianças antes, né, das crianças subirem. Ou seja, chama as crianças para frente da igreja, né, ali, para que toda a igreja ore por essas crianças, para que uma pessoa venha, né, levantar ali um clamor em relação à proteção espiritual dessas crianças e tal. Mas eu, como professor, o professor, né, ele precisa chegar na sala de aula no mínimo 20 minutos antes. Porque nesses 20 minutos antes de começar qualquer trabalho, ele vai chegar, vai organizar toda a sala, ele vai perceber se o ventilador está ventilando legal, se o ar-condicionado está gelando legal,
entendeu? Ele vai ungir a sala, ele vai orar, né, na sala, ele vai estabelecer o reino de Deus naquela sala, ele vai neutralizar qualquer espírito maligno que está vindo acompanhado com essas crianças. Então você percebe que a batalha espiritual não se inicia durante os trabalhos na sala de aula, ele inicia antes da criança chegar na sala de aula. Então, um ambiente preparado para receber essas crianças, uma palavra profética liberada lá na sala, lá no salão da igreja, essas crianças vêm totalmente desarmadas. Então, problemas espirituais, né, vão ser neutralizados ali. E se porventura, né, houve uma situação e uma criança, né, tá com um comportamento, né, inadequado, o que eu faço? Eu tiro a criança da sala de aula? Não. Por isso que o professor não trabalha sozinho. O ideal é trabalhar em dois. Porque se eu tenho uma criança, por exemplo, o Joãozinho, eu percebo que o comportamento dele está relacionado a problemas espirituais. O que eu faço? Peço para minha auxiliar levar o Joãozinho para tomar um suquinho de maracujá. Eu posso chegar e falar assim, olha filho, leva o Joãozinho lá para tomar um suquinho de maracujá? Na verdade não tem suquinho de maracujá. O que é essa professora? Porque se eu falar assim na sala de aula, olha, leva o Joãozinho para passar por uma sessão de descarrego. Leva o Joãozinho, né, para passar, né, um procedimento de libertação porque ele está possesso. Eu vou falar isso na sala de aula? Não vou. Agora, se eu falo para a professora, assim, leva o Joãozinho para tomar um suquinho de maracujá, eu falei que suquinho de maracujá, mas você pode usar o tempo que você quiser. A professora vai entender que é para levar o Joãozinho para orar por ele, para acalmá-lo, entendeu? Lá no QGO, na salinha pastoral, na salinha das irmãs do Coque, entendeu? Simplesmente isso. Você leva o Joãozinho, ora pro Joãozinho, acalma o Joãozinho, depois traz o Joãozinho. Pastor, não posso levar e entregar para a mãe, para o pai? Não. O professor não faz isso, porque passa a impressão que você não tem domínio em sala de aula. Passa a impressão que você não sabe o que você está fazendo, né? E a criança tem a impressão que ele é uma bolinha de ping-pong. O problema é meu, o problema é seu, o problema é seu, o problema é meu. Vai jogando problema, vai jogando a criança para tudo quanto é lado. Não, a criança está na sua sala, acolhe as dores, acolhe o problema dele, acolhe, traz o acolhimento de todas as necessidades dessa criança. Então, depois que essa criança foi orada, acalmou, traz essa criança de volta, recebe essa criança com um abraço, recebe essa criança com um beijo, entendeu? Deixa ele sentadinho ali perto de você e continue sua aula, ok? Continue sua aula. Esse é o procedimento, ok? Nunca entregue essas crianças, né, de qualquer jeito para os pais, tá bom? Ok? Pastor, mas a criança está demais, está tremendo. Ei, não existe criança demais, nem criança de menos. Existem crianças. Crianças, comportamento de criança. Se o problema é espiritual, ele está no lugar certo. Se o problema é emocional, também ele está no lugar certo. Entendeu? Porque você é um bom professor. Você está no Ministério Infantil não é à toa. Deus te colocou, né, com esse chamado, porque ele viu em você tudo que é necessário para ser um bom professor de departamento infantil. Ok? A disciplina. Então você percebeu que a disciplina na sala de aula, ela tem uma característica preventiva. Entendeu? Ela tem uma característica bem preventiva. Agora, eu não posso usar a mesma disciplina que eu uso com os meus filhos na sala de aula. Por exemplo, eu já tive professores que falaram, pastor, pelo amor de Deus, eu colocava a criança no cantinho da disciplina, na sala de aula. Eu falei, na sala de aula, nunca faça isso. Porque essa é uma tática da disciplina no lar. É o pai que coloca o filho no cantinho da disciplina, é o pai que retém, né, brinquedos ou celular, né, da criança. Então, o que é de competência dos pais, eles vão fazer. E o que é de competência do professor, o professor vai fazer. Entendeu? Não migre o que é de competência da disciplina do lar para a sala de aula. Não. Faça essa distinção. Entendeu? Né?
Porque muitos pais, eles erram no uso da disciplina por não conhecer, né, uma pedagogia eficaz, por não conhecer, né, um, o sentido do construtivismo, a ideia do construtivismo, acha que a criança tem que construir tudo, né, que for necessário sem nenhuma intervenção. Eu creio que o construtivismo não traz isso como base. Eu creio que o construtivismo é a criança, sim, ela tem tudo que ela precisa para construir, mas ela precisa de modelo. Ela precisa de orientação verbal, ela precisa de orientação não verbal, ela precisa de gestos, ela precisa de expressão, de aprovação e de reprovação, ela precisa disso. Porque a criança, ela aprende pelo modelo, ela aprende, né, pelo tom de voz, ela aprende copiando, entendeu? Ela aprende copiando. Isso quer seja na sala de aula, quer seja em casa, entendeu? Quer seja em casa. Né? Muitos pais erram no da disciplina porque acham, né, que o significado de amor é dar coisas para as crianças. Ei, dar coisa nunca simbolizou amor. Porque no dia que esse bem que ele recebeu quebrar ou perder o prazer, entendeu? Ele volta a estaca zero. Então, coisas não preenchem ninguém, né? Só tem uma pessoa que preenche, né, o vazio do nosso coração. Essa pessoa é Jesus. E é tudo aquilo que a criança necessita. Tudo aquilo que a criança necessita. Então, muitos pais erram porque o conceito do amor está distorcido. Acha que amar é dar coisas. E não é assim. Ok? Né? Amar, né, está ligado a conhecer a criança. Amar está ligado a preencher as necessidades da criança, necessidade física, espiritual, emocional. O amor está enfocado nisso daí. Né? O amor está inserido nessas coisas. Não são grandes coisas que trazem significância para a criança, mas as pequenas coisas, ok? As pequenas coisas trazem uma singeleza, né, de expressão de amor, ok? Muitos pais erram no uso da disciplina porque tem medo de contrariar, tem medo de ser cruel, tem medo de frustrar o filho. Ei, não tenha medo, porque, como diz o ditado, né, pé de galinha não mata pinto. Você pode ser um pai, né, rígido, amoroso. Você pode ser um pai, né, que requer respeito e dá respeito sendo amoroso, entendeu? Né? Você pode corrigir mudando a sua expressão, né, sendo amoroso, entendendo as emoções da criança e sinalizando, olha, a criança está chorando. A criança está chorando porque aconteceu uma situação que ela queria e não foi permitido. E ela começa a chorar. E muitos pais, né, brigam com a criança, você não pode chorar, cala a boca, né, a criança não chora. Não. Ei, pai, deixa ele chorar. Ajude essa criança a se autorregular. Filho, tudo bem, você tem todo o direito a chorar. Eu acho desnecessário, mas eu creio que você precisa chorar e entender, né, que foi o que aconteceu não foi legal para você, entendeu? Mas eu, como pai, eu preciso te orientar. Você estava errado. Converse com o filho. Converse. Né? É lógico que tem momento que eu preciso deixá-lo a se autorregular sozinho. Mas se eu percebo que ele não está conseguindo se autorregular sozinho, aí eu vou como pai, como a minha esposa, com a mamãe, vamos chegar, olha, estou percebendo que você não está conseguindo se autorregular sozinho. Então nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar a entender tudo isso. Ok? Muitos pais, eles erram no uso da disciplina por preguiça mesmo. Pais têm preguiças de corrigir o filho, né? E tem pais que não conseguem disciplinar porque não tem habilidade. Nunca foi corrigido, nunca foi disciplinado. Como vai corrigir, como vai disciplinar? Não tem como. Perdão. Como a criança aprende a disciplina? A criança aprende a disciplina pelo exemplo,
ela aprende pelo modelo, ela aprende pela instrução verbal e não verbal, a criança aprende pelo ensino formal e pelo ensino informal, a criança aprende pela postura, né? Pela postura de um líder, ela aprende, ela quer, né, ter um ser para liderá-la, entendeu? A criança aprende pelo uso, né, de métodos corretivos, como a vara, como a retenção. Eu falei sobre a disciplina né, na sala de aula, a disciplina no lar e a disciplina na igreja. Como é que funciona? Quando a criança está se comportando mal no salão da igreja, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do diácono? É da diaconisa? Não, é do professor? Não, é da líder? Não. No salão da igreja, a disciplina é de competência dos pais. É os pais que têm que corrigir essa criança, é os pais que têm que orientar essas crianças, ok? Pastor, mas os pais não têm habilidade, já falamos e tal. O que eu faço para que os pais entendam que eles têm a responsabilidade, tanto em casa quanto aqui na igreja? Começa a promover seminários. Começa a promover seminário pais e filhos e trazer orientação a esses pais, para que esses pais possam ser colaboradores do ministério, em vez de ser aquelas pessoas que não estão contribuindo. Então, os pais precisam ser colaboradores, né, do processo disciplinar da vida da criança. E isso também se estende para a igreja. Então você percebe que a disciplina ela começa no lar, ela vem para a sala de aula, mas ela tem a sua continuidade no salão da igreja. Ok? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendendo, pessoal, que a disciplina não é fácil. Eu costumo dizer que a disciplina ela é dividida em 4 Ds. Ela é difícil, ela é demorada, ela é dolorosa, porém ela é duradoura. Então a disciplina, ela não é fácil. Ela é difícil. É difícil disciplinar filho. É difícil corrigir filho. É difícil mudar um comportamento que ele adquiriu. É difícil, entendeu? Mas não é impossível, ok? Né? Não é de um dia para o outro que a criança vai aprender. Muitas vezes você ensina a criança, eu já ouvi muitos pais falando a mesma coisa. Eu já falei 1000 vezes, vai falar 1001, vai falar 1002, porque não é a quantidade de vezes que define se a criança se empolgou ou não, entendeu? Né? Leva tempo, correção, disciplina leva tempo. Né? Uma mudança de comportamento, uma metanoia, que é mudança de mentalidade, leva tempo. Né? Até hoje nós precisamos de disciplina. Até hoje, nossos pais muitas vezes têm que dar um puxãozinho de orelha, né, nos orientar, entendeu? Agora imagine seu filho com 7, 8 anos, já está cansado já, você está no começo ainda, entendeu? Né? A disciplina, ela é demorada mesmo. E essa demora faz parte do processo de assimilação da criança. É lógico que vai ter criança que vai assimilar de forma rápida, e vai ter crianças que vai demorar um pouquinho mais para assimilar a disciplina, né? Se adequar, né? Estar no estágio redondinho, como a gente chama, ok? Mas nós entendemos que leva tempo, lá na frente a gente vê o resultado, ok? A disciplina ela é dolorosa, lógico que é dolorosa, entendeu? Corrigir filho não é fácil, né? E toda correção gera crescimento. E crescer dói. Crescer dói. A criança, quando está no útero, ela sente dor, porque ela percebe o corpo crescendo. Né? Nós na adolescência, né, ou quando a gente está na pré-adolescência, a gente cresce, a gente começa a sentir dores. Quando você está malhando, né, você iniciou um processo na academia, você está malhando, no outro dia você está todo dolorido, mas se você perceber, é os seus músculos crescendo.
entendeu? Então, o crescimento dói, entendeu? Por isso que a disciplina, ela é dolorosa, entendeu? Porque ela está mudando a anatomia mental dessa criança, ok? Mas a disciplina, ela é duradoura. Lá na frente, a criança, né, vai perceber que a disciplina foi necessária, né, foi eficaz e foi um grande contribuinte para que ela, né, pudesse estar na glória do Senhor, né? Porque a disciplina duradoura, ela vai ser essencial para que ela, né, possa ver Jesus voltar, entendeu? A disciplina vai livrá-la do inferno, vai promover, né, a salvação para essa criança. A disciplina duradoura é aquela que leva a criança para o céu. Então você, professor, você pai, você líder, você é responsável pela disciplina difícil, demorada, dolorosa e duradoura. Ok? Espero que essa aula tenha sido edificante na sua vida e até a próxima, né, com mais um conteúdo relevante desse curso Capacitação de Professores. Fica na paz, fique com Deus.